Olá, meu nome é Ricardo Savarias e essa é uma aula sobre investigação do endométrio para presença de hiperplasia ou câncer endometrial. Não tem nenhum conflito de interesse. E para iniciar essa aula, eu gostaria que vocês imaginassem 3 casos. Paciente 1, 2 e 3. 30 anos, 32 anos, 44 anos. Todas com miomas uterinas. A primeira tem filhos, assim como a segunda. A terceira nunca teve filho. Nenhuma delas tem história de câncer de colo na família. As 2 primeiras têm um índice de massa corporal normal. A terceira tem um índice de massa corporal 31. A 2 e a 3 tem queixa de sangramento uterino anormal. E a primeira só tem a queixa de dor pélvica. A pergunta que a gente quer saber é qual dessas pacientes deve ter uma investigação do endométrio e qual o método diagnóstico. Então a pergunta a responder é sobre diagnóstico. Vamos fazer uma história antes sobre como chegar a um diagnóstico. Cria-se uma barra, e a gente vê nessa barra que varia de 0 a 100%, qual a probabilidade de ter uma doença. Devemos identificar quando a gente descarta a doença, continuamos a investigar e a tratar. A separação, esses limites, é uma porcentagem que nós atribuímos arbitrariamente. No caso, para descartar a doença, vamos dizer que seria menos de 1%. E para tratar, com mais de 95%. Então vamos pensar assim, qual a probabilidade de encontrar uma determinada doença? Como estou aqui numa plateia do Rio Grande do Sul, vamos ver assim, qual a probabilidade de encontrar um torcedor do Grêmio no Brasil? Isso não é uma doença, certo? Vamos pensar o seguinte. Depois de procurar na internet, achei esse site da Globo Esporte, que entrevistando 7.109 pessoas nas principais capitais do Brasil, com uma certeza de 95%, descobrimos que tem 4% de gremistas no Brasil. Ou seja, nesta sala aqui, que deve ter umas 100 pessoas, vamos ter 4 gremistas. Por favor, levantem as mãos. Ops! Temos aqui quase a metade da sala é gremista. Mas por que será que é isso? Não tinha lá no trabalho da Globo Esporte 95% de chance, que poderia do 4 até 9%, 4, 5% para mais ou para menos? É que o pessoal mora no Rio Grande do Sul. E isso já muda o nosso quadro. Imagina agora, qual é a chance de encontrar um gremista no meio da torcida do Inter? A não ser que ele seja disfarçado, mas ele não vai se declarar. E qual é a chance de encontrar um gremista na torcida do Grêmio? É 100%. Isso quer dizer que o local por si só é um fator de risco, que aumenta a chance de 0 a 100% e pode chegar a 44%. Então, o assunto dessa palestra, qual é a probabilidade de encontrar um câncer ou hiperplasia de endométrio numa mulher? Eu teria que saber qual é a prevalência da doença e quais são os fatores de risco. Isso se chama, os dois combinados, de probabilidade pré-teste, que nada mais é do que a probabilidade de encontrar a doença antes de fazer qualquer exame complementar. Vamos ver assim, a prevalência do câncer de endométrio e hiperplasia. É 97,6 em 100 mil. Isso significa 0,097%. A prevalência por si só é menos de 1%, então descartaria, não haveria necessidade de fazer investigação. Agora, esse número é igual àquele número apresentado no início, dos 4% de gremistas. Não é uma verdade, temos de verificar se existe algum fator de risco com a localização, que para nós, os fatores de risco para câncer de endométrio são os seguintes: a idade, a obesidade, sangramento uterino anormal, infertilidade, nuliparidade e câncer de colo. Isso tudo está relacionado à exposição ao estrogênio e à ausência de progesterona. Vamos ver então a idade. No Reino Unido e Porto Alegre é semelhante a essa situação, a gente seriam comparáveis. E vejamos aqui, a partir dos 35 anos começa a aumentar a probabilidade de câncer de endométrio.
Só que mesmo no pico, por volta dos 69, 70 anos, ainda é menos de 1%. Agora, a obesidade. A obesidade é diferente. Vocês veem aqui que quando temos um índice corporal acima de 30, temos mais de 5% de chance de ter hiperplasia e câncer. Por exemplo, uma mulher de 1,60 m com 77 kg, mesmo não tendo sangramento uterino anormal, ela tem chance de ter uma hiperplasia ou câncer de endométrio. O sangramento uterino anormal, esse também é um fator de risco importante que vai acima de 1%, independente da idade. Veja esse trabalho apresentado pela Cynthia Farquhar, que hiperplasia e câncer foi encontrado numa coorte de 1.033 mulheres entre as idades de 17 e 50 anos, tinha mais de 1,3%. Isso foi identificado numa outra coorte também, com 3.006 mulheres, que o sangramento uterino anormal é mais importante do que a idade. Por si só, vocês vejam que todas essas situações é mais de 1% a probabilidade de ter um câncer ou hiperplasia de endométrio. Infertilidade, nuliparidade e câncer de colo, da mesma maneira, 4,8, 3,8, 6,5. Isso significa que uma paciente com sangramento uterino anormal, ela tem 1,4% de chance de ter hiperplasia ou câncer de endométrio. Com mais um fator de risco, ela teria 5,4, com 2, 19,3, ou com 3 fatores de risco, além do sangramento uterino anormal, chega a 37%, ou 44%. No caso de uma paciente assintomática, aí não, aí a chance é muito baixa. Vamos ver então os nossos casos, paciente 1, 2 e 3. Só pela história do exame físico, antes de fazer qualquer exame complementar, a chance da primeira paciente de ter hiperplasia é 0, da segunda é 1,4% e da terceira é de 44%. Vamos botar naquela nossa barra, paciente 1, no caso é menos, então a gente descarta. Paciente 2 e a paciente 3 seriam casos de continuar a investigação. E como se continua a investigação? Com uma biópsia de endométrio. Como interpreta o resultado de uma biópsia de endométrio? Vocês já ouviram falar que positivo confirma, negativo exclui, não exclui. Não é bem assim. Vamos ver a situação. Quando o resultado for positivo, qual a probabilidade de ter câncer? E se for negativo, qual a probabilidade de não ter câncer? Para ver isso, vocês já ouviram falar sobre sensibilidade e especificidade de um exame. Eu fico meio com dúvida a respeito com esses números sozinhos, porque eu tenho que saber como seria, eles variam de acordo com a prevalência. Então existe uma maneira de identificar que se chama razão de probabilidades, ou então em inglês, likelihood ratios, que essa é a fórmula que se faz. Quanto maior likelihood ratios positivo, maior a chance de ter, e quanto menor, menor a chance de ter. E isso nos dá uma ideia de que uma biópsia positiva tem uma razão de likelihood ratio positiva de 66 e negativa de 0,14. A esteroscopia é algo semelhante. Vocês veem que tem maior número de pacientes na esteroscopia, por isso o intervalo de confiança é menor. Apesar do número ser 60,9 menor do que 66,5, vocês veem que o intervalo de confiança aqui é bem maior. Bom, como se interpreta isso? Vamos ver essa tabelinha que vocês conhecem do Fagan, que dizia o seguinte: a probabilidade pré-teste, uma paciente 2, que ela tem um fator de risco, é de 1,4%. Se ela faz uma biópsia de endométrio e essa biópsia é positiva, vamos começar do 1,4, aqui na linha esquerda,
passando por 66,5%, ela teria cerca de 50% de chance de ter a hiperplasia ou algo mais. E se a biópsia for negativa? Começa 1,4, passando por 0,14, ela teria 0,2% de chance de ter câncer. Isso significa que uma biópsia positiva confirma ou querer investigar mais, fazendo uma dilatação e curetagem, e o negativo exclui. E a paciente 3, essa tem, além do sangramento uterino normal, ela é obesa e no LIPRA. A probabilidade pré-teste é 44%. Então, uma biópsia positiva confirma, por mais de 98% de chance, mas uma biópsia negativa ainda tem cerca de 9% de ter a doença. Em outras palavras, o positivo confirma e o negativo não exclui. Qual é o número necessário para diagnosticar hiperplasia complexa, atipia ou carcinoma em mulheres com sangramento uterino normal? Vocês veem aqui que uma paciente obesa com mais de 45 anos seriam 7 biópsias de endométrio. E uma paciente com menos de 45 anos, com 90 quilos, menos de 90 quilos, seriam necessários 60 biópsias de endométrio para identificar um caso de hiperplasia, atipia ou carcinoma. Então, o resumo. Lembre-se dos fatores de risco. A obesidade, o IMC maior do que 30, presença de sangramento uterino anormal, infertilidade, nuliparidade e câncer de cólon. Se ela não tem nenhum fator de risco, não se investiga. Um fator de risco, a biópsia positivo, negativa exclui e a positiva continua a investigar. E com 2 fatores de riscos, a biópsia positiva confirma e a negativa não exclui. E é isso aí. Muito obrigado.